Então vamos para o segundo vídeo, a segunda parte dessa lição, título nova é o reinado de Joás. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1. Agora nós vamos para o ponto 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. No ponto 1 nós vimos que Joás foi bem no início, ele começou a reinar com 7 anos de idade, porque Atalha tinha matado todos os filhos do rei, e que seriam seus netos, mas ele foi salvo por Jeoseba, sua tia, esposa do sacerdote Joiada, foi guardado no templo, foi ensinado por Joiada, e quando ele chegou à idade de 7 anos, Joiada então fez uma estratégia, o colocou como rei, e como que correinou com ele nisso, ensinando, porque era muito novo, com 7 anos de idade. Agora nós vamos ver o desenvolvimento do reinado dele. Arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Então, o que aconteceu, nós falamos lá no início, no ponto anterior, que o grande problema que aconteceu com Judá foi as alianças que Josafá fez com Israel. Voltando lá anteriormente, Jeroboão, lição número 2. Jeroboão ficou com 10 tribos, Roboão ficou com 2 tribos. Mas Roboão era descendente direto de Davi, e Deus havia prometido que nunca faltaria lâmpada para ele. Jeroboão instaurou o culto a deuses falsos, colocou 2 bezerros de sacrifício, aqueles bezerros que tinham tirado ele da terra do Egito, e aquele povo começou a adorar aquele bezerro, porque Jeroboão ficou com medo do povo fosse até Jerusalém, se voltasse para adorar no templo, e voltasse o coração para Roboão e matassem ele e perdesse o reino. Foi o mesmo profeta Aias que tinha falado que ele iria reinar, foi o mesmo profeta que profetizou que o seu filho ia morrer, o seu filho pequeno ainda, e que ele ia perder o seu reino depois por causa dos seus pecados. Baas entrou no seu lugar, continuou a mesma situação, e aí vieram várias vezes até que chegar a Onri, que também venceu, derrotando outros reis, derrotando Zin, enfim. E Onri começou a fazer estratégia, acordo com reis inimigos, e acabou fazendo acordo com Sidônios, e depois acabou seu filho acaba casando com Jezabel, que era uma princesa cultual daqueles deuses. E aí levou o culto a Baal para Israel. Mas Judá não. Judá ia bem os seus reis, com todos os seus defeitos, seus problemas. Quando chegou na vez de Josafá, nós vimos no ponto anterior, Josafá acabou fazendo o primeiro acordo com Acabe, saindo uma guerra, depois Josafá saiu outra guerra com o filho de Acabe, Jorão, e acabou fazendo essa aliança de casamento entre o seu filho e a neta de Acabe. E aí, deu no que deu, a problemática que aconteceu aqui. Então, esses reis anteriores, já a questão do filho de Josafá, que casou com Atalha, ele já estava indo para o caminho errado do culto a Baal, e Atalha, quando usurpou o trono durante 6 anos, o reino, ela também fez esse culto a Baal. O templo foi esquecido, ficaram se cultuando a Baal, e a casa do Senhor ficou com sérios problemas. Então, o que ele fez? Ele incentivou o povo a colaborar financeiramente, voltar até algumas coisas que estavam lá na lei de Moisés, que tinham sido esquecidas pelo povo, para que fosse sustentada a casa do Senhor, para que fosse reconstruída a casa do Senhor. Então, esse foi já um primeiro grande e interessante objetivo de Joás, que nós vamos ver que lá na frente foi alcançado por ele. A fidelidade dos tesoureiros.
Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros reais administravam o dinheiro. Está aqui em 12, versículo 15. Como a gente sempre fala para os irmãos, isso é um estudo bíblico, então a gente precisa ler a Bíblia também. Então, 2 Reis, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam obra, porque procediam com fidelidade. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Então ele quis fazer a obra. Eu vou voltar um pouco aqui atrás, para o irmão saber como é que foi feito isso. Vou ler aqui no capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Aí fala algumas coisas da vida dele. Fez o que era reto, enquanto o sacerdote o dirigia, e tal. E diz Joás ao sacerdote, essa parte que vai entrar: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer a casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, dinheiro de cada uma das pessoas, segundo as suas avaliações, todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor, o sacerdote o receba, cada um dos seus conhecidos, e repara as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, o sacerdote ainda não tinha reparado as fendas da casa. Então demorou-se um pouco a se fazer o que ele tinha pedido. Então o rei Joás chamou os sacerdotes, os quais disse: por que não reparais a casa do Senhor? Repreendeu ele, né? Agora, pois, não tomei mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas dá em prol das fendas da casa. E aí eles consentiram em isso, não tomaram mais dinheiro do povo e tal. Aí ele fez um gasofilaço, colocou lá e o povo trazia a oferta. Então esse é um exemplo aqui dos tesoureiros, né? Os que cuidavam da casa, porque aqui tem que ser. Primeiro, falar algumas coisas importantes, meu amado irmão. Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus não precisa de dinheiro no céu. No céu não vai haver dinheiro. No céu não vai ter real, não vai ter dólar, não vai ter euro, não vai ter nada disso. Perfeito? Aqui na terra, quem faz a obra de Deus são os homens. E aqui na terra, quando nós fazemos a obra de Deus, o Senhor faz com que nós pede, né, a nossa fidelidade para que contribuamos com a casa do Senhor. Dízimos e ofertas. Ofertas alçadas, aquela que é tirada, ofertas voluntárias, quando alguém recebe uma bênção e resolve ofertar ao Senhor. Mas o que é importante aprender nesses dias? Que é necessário ter fidelidade, como veio no outro ponto aqui, honestidade, transparência com aquilo que é arrecadado. Então, se a igreja, como funciona a igreja metodista pentecostal, nós temos um conselho local, que é o pastor ou pastores, presbíteros, diáconos e diretores das sociedades, homens, senhoras, jovens, juvenis e crianças, que uma vez por mês se reúnem para tomar as decisões, receber os relatório financeiro. Na Igreja Metodista Pentecostal, uma vez por mês, há um relatório financeiro do que foi arrecadado naquele mês, dízimos, ofertas especiais e como foi gasto o dinheiro. E uma vez ao ano é dado um relatório para toda a igreja na assembleia local. Então, todo mundo fica sabendo o que se gastou, todos os membros da igreja que foram à assembleia, o que se arrecadou durante o ano, o que se gastou. E, localmente, os oficiais da igreja mensalmente sabem o que foi arrecadado e o que foi gasto, e especialmente, principal, tomar a decisão como for gasto. Então, jamais a gente pode, de repente, já fizemos algumas campanhas, campanha do sapato, campanha daquilo outro. Já fizemos algumas campanhas. Esse dinheiro arrecadado por essa campanha deve ser destinado àquela situação. Específica. Vamos comprar banco para a igreja. Se fizer uma campanha para comprar banco, tem que comprar banco. Não pode pegar aquele dinheiro e comprar uma guitarra. Não. Essa fidelidade que tem que haver na igreja. As decisões tomadas precisam ser mantidas. A não ser que nós tenhamos um problema muito sério e o conselho resolva, por uma necessidade específica, gastar o dinheiro em uma outra coisa. Nós tínhamos um fundo funeral local, arrecadava um dinheiro, ou melhor, separava o dinheiro da nossa arrecadação para que, se alguém morresse na igreja, ele pudesse ajudar,
mas em algum momento nós tivemos uma série de problemas lá com a cisterna, tivemos que fazer uma cisterna nova, e aí o conselho decidiu gastar aquele dinheiro naquela situação. Os dízimos e ofertas são para a prebenda dos pastores e as outras contas, luz, água, IPTU, compra de manutenção da igreja, tudo isso é feito com bastante transparência, como aqueles homens fizeram. Os tesoureiros foram fiéis, recebiam, gastavam naquilo que era para receber, que era reparar o templo. Fidelidade é um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, 3, 4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Então, o que ele quer dizer aqui? Não importa a quantia. Seja uma igreja pequena, que arrecade pouco, seja uma igreja grande, que arrecade muito. Por onde aquele dinheiro passar, na mão de quem passar, aquele que recolhe as ofertas, o tesoureiro que vai fazer o balancete, aqueles que vão aprovar, porque podem chegar lá e ver que existe alguma coisa que não está correta, e aí questionar para ver como funciona. Tudo tem que ser feito com fidelidade. Tudo tem que ser feito da melhor maneira possível. Ele diz que não importa a quantia que está sendo administrada. Ali foi muita quantia. Reparar o templo não era uma obra tão simples assim, não era uma obra tão barata assim. Precisava arrecadar bastante dinheiro, então ele fez aquele gasofilácio, ou seja, uma arca com uma tampa e um buraquinho. O pessoal vinha ali e colocava. Quando aquela arca estivesse cheia, vinha o sacerdote, tirava o dinheiro, os tesoureiros contavam aquele dinheiro, dava para os trabalhadores compravam os materiais, faziam aquilo que tinha que ser feito e tudo com fidelidade. A Bíblia diz, quando foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E aqui, meu amado irmão, eu vou ampliar até um pouco além do que ele está falando. A nossa fidelidade não tem que ser somente financeiramente. Começa financeiramente quando Deus nos dá 100%, ou seja, de alguma forma Deus provê a você os recursos para que você possa se sustentar. Porque o Senhor não fala em riqueza, o Senhor fala em pão nosso cada dia nos dá hoje. Se Deus te abençoar para ficar rico, aleluia. Se não, você tem um pão cotidiano, amém. Então, desse dinheiro que Deus te dá, 100%, você tira 10%, devolve a Ele no dízimo, a oferta de acordo com o que você decide fazer, contribua cada um segundo propor no seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, contribua para a casa de Deus e aí você mostra a sua fidelidade. Aqueles que recebem essa arrecadação, os obreiros da casa do Senhor, seja de quem forem, tem que administrar bem isto, porque todos nós vamos dar conta a Deus daquilo que fizemos. Eu vou ampliar um pouco mais rapidamente nesse final desse vídeo. Não vale apenas pela parte financeira. Tudo que você tem, eu tenho um dom de tocar o instrumento, eu tenho um dom de louvar, eu tenho um dom de ensinar, tudo eu preciso fazer da melhor maneira possível. Eu tenho que dar o meu melhor para Deus e fazer isso com fidelidade, fazer isso o melhor possível que eu possa. Eu tenho o dom de evangelizar para todo mundo, pastor, é verdade, mas tem pessoas que têm um dom maior de expressar, de falar. Então, essa pessoa precisa colocar isso em prática com fidelidade. Temos que ser fiéis em tudo. Também eu vou ampliar mais um pouco. Temos que ser fiel no tempo que Deus nos dá. Deus nos dá um tempo, Deus nos dá 24 horas por dia. Nesse tempo a gente tem o nosso lazer, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem várias atividades. E também precisa tirar um tempo em fidelidade a Deus para orar, para ler a Bíblia Sagrada, para estudar a lição da escola dominical. Não podemos chegar domingo de manhã na escola dominical, na igreja, e ali agora que vamos esperar que o professor fale tudo que a gente precisa saber, nem estudamos a lição ainda. Então Deus quer a nossa fidelidade em tudo, no tempo, nas finanças, nos dons, em tudo o que Deus tem nos dado, precisamos ser fiéis a Ele. Então estudamos agora neste segundo vídeo o segundo ponto. Depois vamos ter no terceiro vídeo que vamos estudar o terceiro ponto e a conclusão.